Boa tarde, gurias, tudo bem? Voltamos aqui novamente com o Gurias Podcast, uma nova edição, hoje com a Adriana Duval. Que prazer te receber aqui, Adriana. Eu que digo, uma alegria estar contigo, obrigada pelo convite. Que nem eu estava dizendo para ela, né, eu considero ela uma madrinha do Gurias Podcast, né, foi uma grande mestre para mim nos primeiros passos ali, até o medo de olhar para a câmera, né, foi ela que me fez eu perder esse medo, essa vergonha, sabe? Que né? bom. Então, hoje é um prazer receber a Adriana Duval aqui, né? Como tu sabe, né, em São Borja ela é conhecida como uma grande mestre, né, no ramo do jornalismo, das histórias, né, Adriana? Então, a gente veio para falar um pouquinho sobre a história da Adriana e sobre as histórias de vida. Vamos lá, seja bem-vinda. Obrigada, é um e prazer. dizer que realmente eu acompanho desde antes, né, do primeiro episódio e uma alegria muito grande ver como que o Gurias Podcast se desenvolveu, né, qual a proposta, como que tu foi conduzindo tão lindamente, com tanto amor, né, no que tu faz. Então, estar aqui agora é prestigiar essa conquista que é tua. E eu te parabenizo e me sinto muito bem, assim, eu me sinto em casa aqui. Muito obrigada aí por me acolher. E o Gurias Podcast te agradece também. Muito, Que muito. Bom. É um prazer. Vamos conversar, Vamos conversar, né? Vamos falar um pouquinho. Tem uma aguinha Hoje gelada. tem uma aguinha gelada, né? Deixa eu servir uma certo? aguinha aqui. A tua taça, vamos brindar este momento. E porque vamos iniciar. A vida é feita de celebrações. É verdade. A gente precisa... A gente estava falando agora há pouco, valorizar né, os momentos. sobre o início do Gurias, né? Ele aconteceu em agosto, iniciozinho de agosto ali, e tem trazido de lá para cá, então, várias histórias, né? Histórias lindas de vida das gurias, como eu costumo chamar. Sim, vamos brindar. Então vamos brindar as histórias. As histórias. A história que tu está construindo a cada edição do programa. Que né? joia. E de lá pra cá, né, Adriana, foram muitas histórias, assim, muitas inspirações, cada uma no seu ramo, no seu nicho, né, cada uma na sua faixa etária. Então, assim, a gente já recebeu mulheres mais maduras, já recebemos gurias mesmo, né, jovens mulheres, empresárias, profissionais. De várias áreas, né? Assim, artistas, né. Todas elas nos deixaram inspirações, né, como a Mara, que nos deixou a inspiração que a mulher, ela é uma árvore, né, como a Dani Balbuena, que nos deixou uma inspiração, quando ela conta a história dela, ela vê a história dela como um musical, né, a Gabriele Obregon, que trabalha com marketing digital, ela nos mostrou, assim, a importância do dinamismo frente à vida, né, as dificuldades elas vêm e tu não pode te abater por elas, então tu tem que estar sempre, né, numa postura dinâmica frente à vida. Então, assim, várias foram as inspirações, né? O que será que eu vou trazer aqui? O que tu vai nos trazer? Deu essa colinha antes aí pra eu saber o que dizer. E interessante que algumas delas me dizem assim, Aline, eu não quero roteiro. Eu quero sentar e conversar contigo. Eu quero só, né, te contar a minha história, tu vai perguntando. Isso que é bom. Né? Então, ficou algo muito dinâmico, né? Não ficou nada engessado, não tem aquele roteiro, não tem ensaiado, né? Então, realmente está acontecendo de uma forma muito natural, né, e bem ao ponto de inspirar, né, as gurias que estão do outro lado da câmera lá assistindo, e de coração aberto. Sempre digo, né, prepara o teu chimarrão, abre o teu coração, que aí vem mais uma inspiração. E hoje a gente tá trocando o chimarrão pela água, porque o calor tá forte, tá muito pegando. Quente. Começou o verão em São Borja, né? Então o verão em São Borja, ele é pegado, ele é calor. Talvez a gente troque alguns dias de chimarrão pela água. É verdade, tá bem agradável aqui, mas ainda assim a aguinha... É melhor, né? Tá tranquila hoje, né? Agora, o que a gente pode pensar falando em histórias de vida, né? Eu, por exemplo, que há 12 anos estou aqui junto com meu esposo, Miro Bacin, né? Nós professores da Unipampa, trabalhando no projeto das Crônicas da Cidade, e cada semana é uma história de vida. E nisso, né, Aline, já se foram mais de 600 histórias. Imagina. Então, tu imagina, assim, o que isso representa de oportunidade, porque tu bem conhece o quanto cada história é única. E para mim vem agora, né, falando contigo, assim, a necessidade do encantamento. De tu te encantar, de tu programar o teu olhar para que ele se torne sensível ao outro.
E eu digo isso da minha parte enquanto uma buscadora de histórias de vida, né, dos bastidores das vidas alheias, e da parte do Miro de buscar isso através da representação imagética, através da fotografia. Então é preciso sensibilizar esse olhar e essa abordagem, né? Então eu me sinto realmente, cada vez que eu vou conhecer uma pessoa para saber a sua história, eu me sinto nesse processo assim de encantamento, porque para tu te interessar e ir a fundo, tu precisa te mergulhar, né? Tu precisa mergulhar nessa história e abrir, querer abrir o coração, conhecer, abrir né? o emocional, ter essa sensibilidade, né? Para compreender aquela história ali. Porque é muito interessante, assim, as gurias vêm e me dizem assim, ele nunca tinha contado a minha história. E aí, quando tu me convidou, eu parei para mim pensar, nossa, quanta coisa eu já fiz. É verdade. O quanto eu já andei, o quanto eu já produzi, o quanto eu já criei, né? O quanto eu já trouxe de vida para minha vida, né? Então é muito interessante, assim, que a pessoa, quando ela se depara frente a um convite, me conta a tua história de vida. Elas tomam uma surpresa, né? Porque elas nunca param ao longo do tempo para parar e pensar o que eu já fiz, né? Até onde que eu já andei, o que eu ainda quero andar. Eu fico pensando assim, a gente vive um segundo atrás do outro, né? E nós que somos mães, eu tenho 2 filhas, a Isabela de 18 e a Morena de 8 anos, né? O marido, as aulas da faculdade, o projeto das crônicas, que é um projeto acadêmico vinculado à Folha de São Borja e que demanda, né, toda uma equipe de alunos e de jornalistas formados por nós que se mantém, né, nesse cotidiano de produção. Então, quando a gente vai ver, são muitos os compromissos, as demandas, as cobranças. Para atender tudo, né? E eu acho que é mais fácil a gente contar a história do outro do que a nossa, porque a nossa tem processo o tempo inteiro nessa dinâmica. Tá sempre em criação, né? Tá sempre num processo criativo, não para. Pensar, né? Como eu te disse, né, um tempo atrás eu jurava que tu era de São Borja. Mas eu sou de certa forma. Pela afetividade que tu tem com a população, né, com as pessoas que tu conta a história, parece que realmente tu viveu aquela época ali, né? Eu te conheci ali no Museu do João Goulart, quando trabalhava ali durante um projeto que a gente fez, eu lembro, né, das crônicas, e assim, eu jurava que tu era de São Borja, por todo aquele carinho que tu contava as histórias da Dona Lourdes, né? A gente pegou algumas crônicas ali naquele momento do Seu João, ali do museu, né? É verdade. Aquela afetividade que tu tem pela história do outro. É que isso passa a nos pertencer, né? Sabe que lá na Unipampa, no curso de jornalismo onde eu leciono, existe uma disciplina chamada Comunicação em Fronteira. Eu dou essa disciplina desde que ela foi criada em 2010, quando eu entrei lá. Então, nós trabalhamos questões da fronteira São Borja-Santo Tomé através de uma perspectiva histórico-identitária. Então, a gente trabalha com questão de identidade, de pertencimento, e isso eu faço uma leitura, então, adaptada nessa questão que tu falou, né? Sentir-se parte do local, sentir-se parte de São Borja, da fronteira, da tradição missioneira, daquilo que tem a ver com o município e que, embora eu tenha nascido em Porto Alegre, vim para cá e nesses 12 anos eu fui, digamos assim, colocada diante dessas representações identitárias, diante dessas histórias que falam de outras histórias, que contam de alguma maneira histórias paralelas do município, que não são só as histórias oficiais dos livros, são as histórias de pessoas comuns, né, de anônimos, enfim. Então, quando a gente se apropria disso e começa a ver que aquilo passa a pertencer, a gente se enraiza. Com certeza. E é uma coisa tão natural que assim, é incrível. Eu, dependendo das rodas de conversa, assim, vai falando dos lugares que já não existe mais, que eu sequer entrei, a Casa Nemetes, as pernambucanas. Mas tu consegue imaginar. Eu consigo imaginar as pessoas, a Cigarraria do Eurico, a Horizontina, os personagens que não existem, que eu não, portanto, entrevistei, que eu não conheci, né? Mas que, de alguma maneira, eu consigo entrar na conversa, eu consigo compreender o que está sendo falado. É como se eu tivesse, sei lá, de alguma maneira, de alguma forma, entrado num túnel do tempo, assim, e viajado junto com aqueles que são daqui. Né? Então,
Isso tem a ver, Aline, com disponibilidade, porque o enraizamento, a sensação de pertencimento, de tu te sentir em casa num lugar que não é o teu lugar de origem, tem muito a ver com tu estares disponível para isso. E isso possivelmente contribuiu para que tu te tornasse samborgense. Sim. Samborgense de coração, né? E samborgense por lei, com muito orgulho, com muita alegria também, recebeu, né? Com título de cidadão, o Miro também recebeu. Isso é uma forma de reconhecimento muito significativa, né? E isso também reflete essa questão da horizontalidade das relações, que é o que tu tá percebendo e desenvolvendo no teu trabalho aqui no Gurias Podcast. Claro. É essa coisa da gente se olhar olho no olho no mesmo nível, da gente conversar, da gente se querer bem. E receber aquela história, né, com a sensibilidade, com o carinho, com o respeito e com o valor que ela realmente tem. É verdade. Né, o que a gente fala, né, cada pessoa sabe o valor da sua história, né, e esse valor, ele é inestimável. E ele tem que ser cuidado, respeitado, tratado com sensibilidade. É o que eu falo aqui quando a gente faz os cortes, né. Os cortes, eles são, a entrevista ela é vista toda, 2, 3, 4 vezes, para ter a sensibilidade aonde que vai ser feito o corte, para ser publicado nas redes, e para realmente aquele corte ali, aquela edição, transmitir uma mensagem para quem está ali. Isso. Né? Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar, tem que ter essa sensibilidade, que muitas vezes a gente encontra na mulher, né? Na guria, é o que eu falo aqui do dinamismo das gurias. A guria está sempre presente quando elas decidem empreender, quando elas decidem casar, ter filhos, construir uma família, né? Construir um meio onde elas se sintam bem. É a guria que está presente ali, né? Elas têm os seus 30, 40 anos, mas a guria está sempre presente ali, porque elas estão sempre se reinventando. É verdade. Né? Então é muito interessante nessa linha, né, que a gente fala sobre a saúde emocional da mulher. Eu acredito muito, né, que é uma tríade. Né, a saúde emocional é a tua disposição a fazer uma atividade física, um exercício físico, cuidar da tua alimentação. Eu acho que é o que constrói uma boa saúde da mulher nos dias de hoje, porque a gente tem que ser forte para poder administrar a casa, a família, né, filhos, profissão e todos os nossos sonhos. E não é fácil. Não. Essa questão do autocuidado, então, eu sou uma pessoa que eu tenho mais tendência a cuidar dos outros do que a cuidar de mim. Então, estou acima do peso, sou bem sedentária. Agora, eu acredito que tenha que dar o clique, assim, em determinado momento a gente precisa pensar na gente, né, e saber que o que a gente faz repercute no nosso bem-estar e no dos outros que estão conosco, inclusive para que a gente possa continuar cuidando e ser cuidada, né? Com certeza. Então, tu veio de Porto Alegre, o teu avô era jornalista, né? Isso, eu venho de uma família que tem vários jornalistas, então eu tenho meu avô por parte de mãe, né? O nome dele é Nilo Ruschel. Ele foi um jornalista pioneiro, inclusive, na radiodifusão, um dos primeiros locutores de rádio do Brasil, ele e o irmão dele, Hernani. Na década de 30, na Rádio Sociedade Gaúcha, né? A Rádio Gaúcha que existe até hoje, quando ela foi fundada, nos primeiros anos ali, em 1931, ela foi fundada em 27, mas logo em seguida eles entraram. De lá ele foi para a difusora, depois voltou para a Gaúcha, escrevia também no jornal, né? Correio do Povo, Folha da Tarde, e depois foi para a área de assessoria política na prefeitura. Quando abriram as primeiras faculdades de jornalismo, ele foi dos primeiros professores, assumindo a disciplina de rádio, que é a disciplina que eu também tenho tradição. Ou seja, eu segui os passos do meu avô, tendo começado também em rádio. Eu comecei em rádio em 1991 como locutora já formada em jornalismo, estudante de jornalismo. Semestre de jornalismo já fui para o microfone e consegui fazer o curso na época de locução na FEPLAN, né, Fundação Educacional Padre Lando de Moura, e aí eu virei radialista antes de virar jornalista, antes de concluir, né? Então foi um processo muito parecido. Acho que as coisas estão interligadas.
e para mim muito gratificante, porque ele foi um homem que, embora eu não tenha convivido ao ponto de guardar memórias, né, eu guardo sensações dele, porque ele faleceu, eu tinha 1 ano e 8 meses. Olha só. E guardo muito documento histórico dele, porque eu fui a neta que pegou o acervo, pegou os arquivos. Então eu tenho roteiros de programas de rádio da década de 30, que eu inclusive fiz a minha tese de doutorado sobre. Eu tenho fotografias antigas, eu tenho ensaios sobre a questão da comunicação, enfim. Então o que eu não pude aprender no contato, no convívio, eu continuo aprendendo, porque é bastante coisa, e eu confesso assim, ó, eu nunca categorizei ou acessei tudo, tá guardado, bem guardado, e eu vou descobrindo, vou achando, tem aos poucos preciosidades, assim, tem coisas incríveis lá. E a tua mãe é lá de Porto Alegre também? A mãe também. A mãe é nascida em Porto Alegre, ela trabalhou a vida inteira na área técnica, como discotecária da rádio da Universidade Todos vocês Federal. Tinham essa ligação, então, com o rádio, com o jornal. Com o rádio, A mãe, né, fazia aquela programação das músicas, enfim, pegava os discos de vinil, eu acompanhava ela, porque sábado, enfim, férias, eu ia na rádio da URGS lá acompanhar ela. Então eu lembrava daquela cena dela selecionando os discos de vinil. Tinha uma roldana, tipo um elevador que mandava lá para cima, onde ficava o locutor, toda a programação com os discos para ele rodar e tal. Então convivia e cresci nesse ambiente, né, ouvindo historinhas no meio das prateleiras cheias de discos. Essa coisa foi muito fascinante, né? Uma baita de uma caixa de som tocando aquela música. A rádio da universidade sempre foi mais erudita, mais clássica, né? Sim. Tocando com aquelas vozes mais sérias, assim. E é uma coisa que te marca, né? Então eu dizia, eu quero trabalhar, né, em rádio Esse também. ramo. E a mãe, não, tá criança, né? E aí aconteceu. Então eu tenho meu avô, né? A mãe, embora não tão diretamente, né? Porque ela nunca foi pro microfone, mas ela trabalhava nos bastidores. Meio ali, E eu tenho também a minha tia, minha madrinha Silvia, que se formou em jornalismo, e aí trabalhou, né, a vida inteira na questão de assessoria política, trabalhou também com televisão, produção de TV. Tem uma prima, Cláudia, de São Paulo também. Todas. Então a gente tem vários da família assim que estão incursionando por essa área, né? E eu acredito ser uma arte, né, Adriana? Porque quando tu tem a arte de comunicar uma mensagem, uma história, uma reportagem, isso é uma arte, né? Não é qualquer pessoa que tem aquela disposição de parar na frente da câmera e conseguir transmitir uma mensagem, né? É verdade. É um dom e uma arte. E é algo que a gente descobre, né? Que até então não era uma aptidão, algo que eu reconhecesse e desejasse desenvolver. Porque quando eu fui me inscrever para o vestibular, eu queria psicologia. Eu não pensava em comunicação. E na época, em 1990, era 40 por vaga na concorrência na URGS em psicologia. Nossa. E na PUC era menos, só que na PUC exigia um psicotécnico. Um teste, enfim, tu tinha que passar pelo teste para ver se tu poderia fazer o vestibular. E eu rodei no teste para entrar na psicologia. Não, se livraram de mim, acharam que eu não tinha condições ainda. Depois eu fui fazer paguei uma taxa para saber por que eu tinha sido reprovada. Daí argumentaram que eu me envolvia muito com as pessoas, enfim, que eu me envolveria demais e com os pacientes. Eu sou uma pessoa muito emocional, muito afetuosa. Eu tenho essa coisa, tu me conhece, né? Sim. Há anos, né, Aline? Então a gente sofre junto com as pessoas. Eu acho que ia ser um desastre, eu como psicóloga. E na URGS não rolou porque era um monte de gente por vaga. Aí na fila do cursinho, né, eu tava ali fazendo a inscrição vestibular. E tudo bem, na URGS botei psico, vamos ver, né? E na PUC, o que eu ia botar? Aí botei comunicação, botei jornalismo em primeiro lugar, publicidade em segundo e relações públicas em terceiro. Botei as 3 da área ali.
Aqui desce, né? E entrei para jornalismo. Entrou para jornalismo. Que idade tu tinha nessa época, Adriana? Eu tinha 17, 18, era por aí. Jovem. Bem novinha. E justamente na faculdade de comunicação, na FAMECOS, que a gente chama da PUC, né? Meu avô começou a lecionar ali e na URGS, no curso de jornalismo, na mesma época, que foi na década de 50, tu vê, né? Imagina. Então eu entrei num ambiente que naquela ocasião, os meus professores, eles eram profissionais. Essa coisa de mestrado e doutorado foi surgindo, hoje em dia não tem como não ter, né? Mas foi surgindo ao longo de muitos anos, tanto é que o rádio também passou por uma evolução muito grande, né? O rádio, a televisão, hoje os meios de comunicação, né? Mídias sociais, enfim, naquela época, imagina, jamais pensaria em celular, por exemplo, tudo muito de outro mundo. Tu ter na palma da mão o mundo ali, né? Sim. Ontem a gente comentava aqui em casa, imagina o jogo do Brasil sendo transmitido pelo YouTube, né? A gente jamais imaginava na última Copa, aquela que aconteceu lá em 2018. Sim. Né? Era somente Globo, eram as transmissoras realmente, né? Que transmitiam os jogos hoje, o YouTube tá transmitindo. As coisas evoluíram muito. Muito. Mas tu sabe que assim, sem usar essa palavra evolução, porque eu acho que por um lado é importante, né, essa qualificação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, seja o que for, mas eu fui tão feliz, Aline, com os mestres que eu tive. Eu tive mestres que foram aqueles assim, que vivenciaram aquela época do jornalismo, tal qual a gente vê em alguns filmes até, sabe? Que tem um cigarro do lado da máquina de escrever, uma xícara de cafezinho. E ali eles escreviam, né? Escreviam e aquela coisa de aconteceu, sai correndo para fazer a foto. Para fazer a cobertura. Então, assim, grandes mestres com grandes histórias. Aí nós vamos voltar para o assunto de histórias de vida, né? Assim, Antoninho Gonzalez, o Tibério Vargas Ramos, Marques Leonan, a Doris Hausen, João Brito de Almeida, quem mais? Meu Deus, assim, Carlos Kober, Alice Urbim. Tanta gente grande, gente que era de grandes jornais, TVs, rádios, que participaram de importantes acontecimentos históricos como jornalistas, sabe? E eles chegavam em sala de aula e contavam histórias. Eu lembro que eles levavam... Devia ser encantador, né? Mas era claro, tu tem que gostar de ouvir, né? Claro. Nem todo aluno era um bom aluno, mas eu era daquelas bem CDF, queria, né, saber de tudo, queria conhecer. E aí eu lembro do Leonan, que levava uma pasta cheia de recortes de matérias dele e de outros, para mostrar, olha o que aconteceu, essa matéria aqui, olha o jeito que falaram da vítima, isso aqui não pode acontecer, ou olha que lindo esse texto, olha que bem escrito, isso aqui é uma matéria extraordinária, e a gente ia aprendendo com aquilo e era maravilhoso. Ouvi histórias também da época do rádio, da década de 50, 60, né? Então, era uma coisa muito bacana. E eu cresci assim, aprendi ainda na época da máquina de escrever. Trabalhei em máquina de escrever na Rádio Bandeirantes, na Rádio Educadora, na RBS TV, em Caxias do Sul. Comecei em máquina de escrever. Depois em Porto Alegre já estava informatizado, mas era aqueles computadores largões, assim. Mesmo, né? Os grandes, as caixas mesmo. E, enfim, era outra realidade. Mas assim, foi muito gostoso, sabe, passar pela formação em jornalismo. Me formei em 94, segundo semestre, a formatura foi em janeiro de 95. E, enfim, muito, muito legal, tenho boas memórias, mas principalmente digo assim, a formação foi um misto dessas histórias, né, das técnicas que a gente aprendia, que a gente era estimulado a desenvolver, e também da relação com a oportunidade no mercado. Então, ter começado no segundo semestre de faculdade... Já no rádio, né? Fui na Rádio Educadora, de lá já fui para Bandeirantes, de lá já fui para a TV Caxias, da RBS TV. Voltei para Porto Alegre lá quando abriu a TV Com, né, que era vinculada à RBS. E só saí dos meios de comunicação porque eu comecei a fazer mestrado, surgiu a oportunidade de dar aula na PUC primeiro.
dei aula na PUC, a Unicinos me chamou para dar aula, né? Também na área de rádio. E aí eu fui para a Unicinos por questão de oferta, né? Era uma proposta muito boa, e foi onde eu fiquei 11 anos, até pedir para sair, para poder entrar quando eu passei no concurso do Unipampa. Concurso aqui. E aí foi um momento de transição. E aí foi na Unicinos que tu conheceu o Miro, né? Foi em 1998. Foi lá que vocês se encontraram. Faz tempo. Mas eram jovens ainda, né? O Miro, ele é formado em jornalismo também. Também é jornalista. Também, é. E ele pegou mais esse nicho da imagem, ao jornalismo fotográfico mesmo. Ele sempre teve uma ênfase maior na atuação em mídia impressa. Sim. Ele era do Correio do Povo, depois da Zero Hora, né? Da área da editoria de esportes. Então, essa questão da imagem sempre foi muito forte, da fotografia. E isso, quando ele veio para cá, ele seguiu de maneira mais aprofundada até nos estudos e nas práticas, né? Então, a questão de equipamento, de experimentação. Então, onde ele sai, se ele não está com a câmera, que tem aquelas lentes maravilhosas, né, que captam tudo, ele pega o celular e ele faz do mesmo jeito. Ele né? acha, ele encontra... É o que ele diz, assim, não é o equipamento, é o olhar, né? É o olhar. Claro que o equipamento ajuda. Sim. Mas se tu não tiver um olhar apurado, tu não vai conseguir. Não consegue captar a melhor imagem, né? E aí de lá pra cá, vocês casaram lá em Porto Alegre mesmo. A história é longa, né? A história é longa. Então, assim, eu criei ali... Eu fiz esse percurso acadêmico, né? Mestrado, como professora depois já. Doutorado, e em paralelo ao percurso acadêmico me mantive lecionando. Claro. E nunca me desliguei, na verdade, dos meios de comunicação, porque mesmo lá na Unicinos, eu tinha oportunidades dentro da TV que abriu lá. Tinha uma TV Unicinos vinculada à TV Futura, né, e tal. E aí ou eu fazia produção, ou eu fazia apresentação. Depois teve a NET, aquela TV por assinatura, na região sul do Brasil. Queriam fazer um programa que tivesse dicas de programação, contasse, né, histórias de assinantes e tal. E eu estava dando aula na Unicinos. E aí, como a NET era da RBS naquela ocasião, eles tinham meus dados, né? E foram me fazer uma proposta. Olha, a gente quer uma pessoa que tenha trabalhado conosco para tocar esse projeto aqui da NET Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, vamos lá, então. Dava para conciliar e fui. Então, eu fui âncora do programa da NET, que era veiculado nos 3 estados, por um tempo. Depois, a NET foi vendida para a Globo, enfim, e aí acabaram tirando esse programa, né? Não seguiram mais com o projeto. E aí, vim para São Borja. E logo no início, eu vim em 2010, logo no início houve essa oportunidade da Folha de São Borja, uma parceria, né, de ter a coluna. Então a gente não recebe nada, a gente não cobra nada, a Folha não cobra nada, é uma parceria realmente da Unipampa com a Folha. E continuei, digamos, em contato com os meios de comunicação através dessa oportunidade de escrita, né, de contar as histórias a cada semana. Então, isso é bom, sabe, Aline? Porque a gente que lida com aluno, com formação de novos jornalistas... É um espaço que tu tem, né? Tem que ter esse trânsito, para que eles pratiquem, né? Pratiquem o jornalismo. Sim. E quantos alunos bons já saíram dali, né? Eu sempre, quando eu te olho, me lembro da Carol, né? A Carol Silveira foi uma estrelinha, né? A Carol tá muito bem, tá na Record, lá no Espírito Santo. Tá apresentadora e repórter, bem feliz. Né? Então, assim, a Larissa Vargas também de Uruguaiana, a Daniele Engelmann, que está na prefeitura. Quem mais que foi? O Matheus Bernardes, que está em Porto Alegre. A Vanessa Bax também, a né? Vanessa não chegou a passar por mim. Não foi tua aluna? Não chegou. A Gabriele Leiria, que agora faz mestrado, enfim... É que são muitos nomes, assim, eu tenho receio até de falhar, né? Quantas turmas já se formaram ali, né? Quantas turmas? Sim, porque a gente tem os bolsistas que se agregam à equipe, né? A gente faz toda uma seleção e tal.
e são bolsistas voluntários, né? Quem participa das crônicas não tem uma bolsa com remuneração. A gente acha assim que essa coisa de por amor à camiseta, e realmente quem vai tem uma postura de e tem que ter essa entrega, né? É uma entrega, porque aí tu te dedicar para ti conseguir transmitir aquela história, porque eles vão umas quantas vezes até o entrevistado, né? Algumas vezes tem que realmente fazer mais de uma sessão, e outras a gente faz aquele flagrante, aquele coisa do momento e consegue contar uma história a partir dali. Claro. Isso depende muito, mas o principal, isso com certeza tu sente assim, né? É que a gente precisa interpretar aquela figura, a gente precisa fazer uma radiografia, um raio-x daquela figura. E para isso a gente tem que conversar e observar e ver o jeito dela, sabe? Muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de falar do seu passado, de falar dos seus sonhos. Se emocionam, né? E aí eu acho que é realmente um treino para todos nós, até para nós que temos bastante estrada, né? Mas eu digo para os alunos, eu aprendo também a cada semana. Com quem contou a sua história e com eles também que estão ali, né? É verdade. Trabalhando em cima. E essa questão, assim, da visibilidade, né? Então, qual a nossa ideia? Trabalhar um jornalismo que a gente chama de humanizador. Humanizador porque ele não só tem uma linguagem, um estilo mais humanizado, mas ele é humanizador no processo como um todo. A proposta é que tu, como repórter, né, o aluno que vai lá, ele tem essa disponibilidade de se sentir gente como as pessoas que ele está entrevistando, sabe? De não ter preconceito. Então a gente entra em lugares que não são os lugares que a gente está acostumado a estar. Muitas vezes são lugares muito simples, tem assim residências bastante precárias, as realidades diferentes. Não tem problema, vamos lá, vamos entrar, vamos levar uma folha do jornal para mostrar como é que é o trabalho, para as pessoas terem mais confiança. Vamos tomar um mate juntos ali, vamos pedir. Eu sou muito cara de pau, né? Eu chego, gente, tem uma aguinha gelada aí? Não tem uma bolachinha Maria? Acabei de vir da faculdade. Eu já vou pedir. Fazer uma forma de descontrair, né? Olha, eu vi que fez um bolo ali, né? Eu já tô de olho. E é um jeito de tu entrar naquela realidade ali e fazer a pessoa se sentir à vontade, né? À frente de uma entrevistadora, né? Porque na verdade é o que eu digo, não tá investigando, tu não tá, né? Tu tá somente aberta a ouvir aquela história. Né? E aí tu tem que descontrair aquele lugar ali, aquela pessoa que muitas vezes fica nervosa para contar a história, né, dela. E a gente tem que ser ser humano, tem que entender que nós somos como o outro, apesar das diferenças. Claro. E também pelas diferenças, nós somos humanos, enfim. É tentar colocar todo mundo num pé de igualdade, né? Todo mundo ali é humano. E aí a questão de não ter uma regra, né? De nós podermos ter uma democracia, digamos assim, na questão das pautas. Porque não dá para dizer que as crônicas só falam de um determinado segmento, as crônicas só contam histórias tristes. Não, as crônicas só contam histórias de gente sofrida. Não, quer dizer, nós temos uma abertura tanto para as pessoas anônimas, aquelas realmente que têm uma história bem difícil de superação, né, e tal, exemplos. Assim como a gente conta histórias de pessoas muito bem-sucedidas, assim como a gente conta histórias de pessoas que estão empreendendo, se lançando, gente jovem, gente de mais idade, gente muito conhecida, gente nem tanto. Então, essa diversidade é o que nos encanta. E aí voltamos à questão do encantamento que a gente falava no início. É essa perspectiva de fazer uma relação entre jornalismo, memória e responsabilidade social. Jornalismo, memória e responsabilidade social. As crônicas da cidade como um espaço no qual nós conseguimos fazer transitar diferentes tipos, diferentes histórias de vida para a posteridade. Porque por mais que hoje eu faça da Aline
Aline, bote num quadro. Muitos fazem isso, né? Manda emoldurar, tá lá a história da Aline, todo mundo tá conhecendo a história da Aline. Tudo bem, existe o momento presente, mas principalmente quando a gente fala em memória, responsabilidade social no jornalismo, tu tá pensando lá adiante. Na posteridade. Na posteridade. O que aquilo vai agregar para as pessoas que lerem daqui mais uns anos aquela história. E assim, ó, São Borja, né? Crônicas da cidade, Crônicas de São Borja. São Borja daqui a 15, 20 anos, né? Como Quem vai sabe estar? alguém não vai pegar e dizer, deixa eu dar uma olhadinha no acervo aqui da Folha para ver o que falavam, quem eram as pessoas daquela época, o que acontecia naquela época. E aí, Aline, a gente teria uma narrativa paralela sobre São Borja, que não é a narrativa turística, a narrativa histórico-tradicional, oficial. Não é o material que está sendo Não é do falado, Getúlio, né? não é do Jango. Mas também pode ter ligação com Getúlio e Jango. Eu estava contando que entrevistei uma senhora que era criança e lembrava, né, na época que ela era criança, hoje em dia é uma senhora de idade, que o Getúlio trazia, né, ela morava na fazenda e ele trazia de avião os presentes de Natal nessa época para dar para os filhos dos, né, trabalhadores ali da fazenda, e ela era uma filha de um dos trabalhadores. Então ela lembra da boneca que ela ganhou do Getúlio e tal. E claro, essas histórias e personagens se cruzam, mas existe uma valorização desses protagonismos individuais. Uma nostalgia, né? Exato, Porque assim me chamou muita atenção, interessante, né? Tu falar que tu consegue visualizar como é que era o passado de São Borja mesmo não morando aqui. Né? Ouvindo essas histórias, né? Ouvindo as pessoas te contarem como é que era. Né? Então é uma nostalgia, é tu criar um mapa ilusório, digamos assim, na tua cabeça, no teu sentimento de como que aconteceu. Uma representação. Uma representação, quando tudo evoluiu também, né? Mas sempre fica a marca da história, a marca do passado. E essas representações todas são baseadas nos relatos, nos testemunhos. Então, tu dar voz às pessoas, mobilizar as memórias, as lembranças, isso é muito importante, porque se a gente não registra, se a gente não faz que nem aqui, né? Estamos gravando ou botamos no jornal, aquilo se perde. As pessoas se vão e as histórias se vão junto com elas. É verdade. Então, toda história, por mais que tu goste ou não goste, te identifique ou não, mas aquilo ali é algo que faz parte daquele momento. A contemporaneidade de São Borja e o passado que existe nessas narrativas, né, está sendo representado ali para o futuro, né? Então, uma articulação de tempos. E isso, de certa forma, valoriza as histórias, né? Valoriza as pessoas, né? Valoriza todo o percurso que elas tiveram até ali, né? É uma forma de valorizar, não somente a questão monetária, financeira, mas a questão humanizadora do teu jornalismo também. E eu gosto muito dos anônimos. Assim, agradeço e reconheço o valor de todas as pessoas, de todos os segmentos, mas eu tenho particularmente uma afinidade muito grande com as pessoas simples, com as pessoas, como se diz, né, gente como a gente, pessoas comuns, pessoas... A Eliane Brum, que é uma jornalista premiada, ela fala em histórias ordinárias, que são extraordinárias, né? Ela fala que os anônimos, eles nos trazem o extraordinário no ordinário, no comum, no simples, né? Então eu gosto muito, eu sou muito de valorizar o que a gente pode descobrir desses pequenos heróis, né? Que não aparecem. E aí tu enxerga o brilho daquelas histórias, né? Que é o que a gente fala aqui no Gurias, né? O inspirar, né? De alguma forma tu vai te inspirar em alguém. Alguém vai te trazer uma mensagem, um exemplo, né? A gente aqui busca as gurias que, num primeiro momento, elas são referenciais nos nichos delas, para que as que estão ainda buscando um meio profissional, se encontrar em alguma coisa, se encontrar até no seu propósito de vida, né? Que elas se inspirem através das histórias, né? O nosso é um pouquinho mais fechado, o nosso nicho, mas é muito interessante, porque em cada guria a gente vai encontrar aquele diferencial nelas, né? E de certa forma elas vão motivar quem está assistindo, quem está lendo, quem está vendo ali,
né? É um pouquinho diferente, mas tu vê que tanto o teu projeto do Crônicas é o valor das histórias. Exatamente. Né? Através das pessoas, como elas contam, como que elas viveram os obstáculos, os desafios, as vitórias. Né? O que eu costumo falar, o sucesso ele é algo muito pessoal. Né? Ele é algo muito... Só a gente sabe o que é o sucesso pra gente. Né? O que, hoje em dia, com a questão das redes sociais, as curtidas, os seguidores, né? Tem esse perfil assim, quantos seguidores tu tem, mas a questão é o sucesso pessoal. A realização pessoal. Ela depende de outros fatores. De outros fatores, não somente dos números. Às vezes a pessoa tem tudo aí, uma audiência extraordinária e não é feliz. E não é feliz, porque assim, o que tem me chamado muita atenção, né? Eu tenho lido bastante sobre a questão das redes, né? As pessoas, elas entram naquele meio digital e acabam esquecendo de si. Esquecendo da família, né, do marido que tá ali, né, da pessoa que convive contigo, pra estar só ali naquele meio digital. E isso daí te exige muito tempo, te exige muita energia, te exige do teu emocional. Né, há uns dias atrás eu li um texto sobre uma menina, uma blogueira lá de São Paulo, que ela se deprimiu porque ela usava muitos filtros para tirar foto e ela não conseguia se enxergar no espelho como o filtro proporcionava para ela. E aí ela queria sair na rua como se ela tivesse usando um filtro sempre, né? Então aquele excesso de maquiagem, cabelo, roupa. Então isso daí tá gerando, né, um desconforto muito grande emocional nas mulheres também. Sim, essa coisa uma crise de identidade. Uma crise de identidade, porque aí elas se enxergam de um jeito no meio digital e na realidade é totalmente diferente. Né? Isso aí é problemático, Agora o papel das histórias de vida, realmente para as pessoas poderem até refletir sobre as suas trajetórias, sobre, né? Sim. Isso é uma coisa muito, muito interessante. Esse trabalho que tu está construindo aqui, até vamos mandar um beijo aí para Elisa, né? Que é parceira Elisa, também. É parceira também. Minha querida aluna lá da Unipampa, né? Tá em aula hoje. Hoje não pôde estar conosco aqui, mas muito assim... E a Elisa, eu costumo dizer, ela tem a sensibilidade que o projeto precisa. Né? Ela tem o cuidado, a sensibilidade e aquela simplicidade que o projeto busca. É verdade. Né? Na realidade, assim, de olhar para aquela história e ver que aquela história ela é real e ela merece aquele respeito, aquele valor, aquele cuidado. É bem isso. E eu gostaria de destacar, assim, a questão dessa disponibilidade dela, né? O quanto a gente precisa também trabalhar nos alunos essa questão assim da experimentação de novos formatos, com certeza, de encarar um projeto entendendo o seu propósito, compreender o propósito do projeto, é o que eu sempre falo para ela. Nenhuma comunicação, nenhuma fala, nenhum podcast é algo que surge do nada e que não tem intenção alguma. Então tudo tem um propósito, tudo tem uma missão. E eu acho que nós, né, Aline, tu, eu, enfim, Elisa, aqueles que estão conosco, a nossa equipe das crônicas, enfim, acho que a gente tem que ter muito claro isso. E tem que se sentir viva dentro dessa dinâmica, né, disponível para seguir. O dia que aquilo não brilhar o olho, já não faz mais sentido. Já não faz mais sentido, perdeu o sentido, né? É verdade. É por aí. Que legal. E o que me reabastece, não sei, eu acho que tu também tá captando isso, assim, é essa coisa da gente ver o quanto o outro se sente bem ao ser reconhecido. Ao ser reconhecido. Tanto que a gente sempre usa o espelho, né? O espelho para que as gurias se olhem, né? Porque eu costumo falar, quando a gente fala da história da gente, a gente precisa olhar para ela, a gente precisa se olhar. Sim. Né? Eu costumo dizer que quando a gente se transforma a partir de nós mesmos. Quando a gente se olha, é a partir da gente que a gente transforma a nossa realidade. Né? Então as gurias, quando elas vêm aqui, que a gente usa o espelho, até olha no espelho, elas se olham assim, elas dizem, nossa, né? Eu não me imaginava desse jeito, eu não imaginava a minha história desse jeito. Né? Mas contando, falando, né? Mostrando aqui pra vocês, nossa, eu vejo quanto de valor que ela tem. Isso é emocionante, né? Isso é emocionante, é o que eu digo, né? As gurias, eu posso chorar? Deve, né? Se precisar chorar, chora. Sim. Né? Se precisar se emocionar, se emocione. É a tua verdade que está sendo olhada, mas respeitada. Né? Num olhar sensível, que é o que eu falo aqui. A gente quer transmitir a força da mulher através das histórias delas, né? E o tanto de brilho que tem ali.
Tu sabe que tu falando assim, eu me lembrei e foi mais de uma vez, mas teve uma em especial que eu fiz uma crônica sobre uma pessoa muito querida, uma mulher muito querida, e ela contou história, enfim, filhos, trajetória, opções de vida, aquela coisa toda, né? Uhum. E aí eu fiz assim, eu sempre procuro me inspirar, né? Às vezes os alunos fazem o texto, me passam e eu finalizo, coloco um pouco do estilo literário, né? Mas às vezes eu faço sozinha. Então, quando eu tenho esse momento da criação, né, da redação ali, eu me concentro, eu puxo lá de dentro, eu procuro assim me transportar, sabe? Como se eu estivesse visualizando a rotina da pessoa, o que ela me contou, parece que eu tô lá vendo de perto, então eu me projeto assim. E aí às vezes o resultado sai muito interessante. Tem textos que ficam diferentes, que ficam com né, um lustro, com um pouco mais poéticos, enfim. Daí eu fiz aquele texto bem inspirada. E aí eu tenho recentemente, assim, não é uma coisa que eu fazia antes, mas eu tenho, nos últimos anos, levado para a pessoa ler para ver se não tem nenhum errinho, se tá tudo ok, né? Isso, graças a Deus, assim, ó, não era uma prática, porque no jornalismo a gente não aprende isso. Mas né? Isso é uma forma de sensibilidade, né? Quando a reportagem perfil, eu já aprendi que eu errei algumas vezes, então vou tentar, né, não errar tanto, pelo menos. Aí ela olhou aquele texto ali e disse, dá uma olhadinha, ver se tá tudo bem. E ela disse, meu Deus, mas essa é a minha vida. Essa sou eu mesmo, Adriana. Tu tem certeza que tu tá falando de mim? Se ela tá ouvindo, ela sabe quem é. Ela vai saber quem é. E aí eu disse, mas é claro, a tua vida é incrível, a tua história é incrível, né? Não, mas tá lindo demais, nem parece eu. E isso não foi uma vez, claro, essa vez foi bem acentuada, assim, a reação, mas outras vezes também, puxa vida, mas ficou tão bonito, sabe? Então, isso é legal, é de tu ver que dependendo de como tu conta, né? Porque a gente conta versões da história. Então eu posso contar de mais de um jeito, mas assim, aquele jeito, quando a gente encontra a forma de narrar e ela se aproxima daquilo que pode constituir, né, uma imagem interessante, legal da pessoa, quando aquilo casa, é muito bacana. É muito bacana. Não é sempre que acontece, porque às vezes os textos acabam ficando um pouco mais objetivos, enfim. Mas na medida do possível, né, hoje mesmo eu estou trabalhando numa crônica que vai no sábado e agora já vou mostrar, e eu consegui colocar, né, algumas figuras de linguagem, alguma coisa assim. Então eu fico muito satisfeita também quando há essa correspondência. Essa interação, né? Que show, que joia. E me conta, assim, as gurias, a Isabela e a Morena, elas têm essa tendência para o jornalismo. A Isabela, ela vai cursar moda, tu me disse, né? A Isabela tá fazendo a opção por cursar a faculdade de moda. Ela é bem das humanas, assim, bem da comunicação também, embora com um comportamento mais discreto, né? Sim, ela é pianista, não né? Ela toca piano super assim, bem, né? Toca maravilhosamente bem piano, né? A professora Cibele Cúcera é a grande responsável pela condução da Isabela nessa área, né? E a Morena já é super extrovertida, então são dois temperamentos diferentes. E a Morena, uma hora quer ser cantora, outra hora quer ser atriz, e eu já não sei mais o que ela vai ser, mas assim, vai encontrar essas respostas ao longo da vida. Com certeza, ela tem um olhar muito vivaz, assim, ela tá sempre observando tudo, né? Então, são duas filhas muito amadas, elas têm diferença de 10 anos. Imagina. É a mesma diferença dos meus, do Miguel e do Caléo, 10 anos de diferença. É uma boa diferença, né? E assim, Isabela escreve bem, faz boas redações, então talvez, quem sabe, algum dia também associe essa questão da moda com a comunicação, porque hoje em dia a conexão é em tudo, né? Porque todas as profissões, elas são muito versáteis, né? Tu consegue trabalhar vários ramos dentro da tua formação, né? Não somente a produção, mas até o comunicar a moda. Até porque as redes sociais hoje, elas atrelam Tu tem um produto, ele tem que ter uma ligação, né, com o Instagram,
com Face, com site, seja o que Até for. para te né? divulgar o teu WhatsApp, produto, né? Sim, com certeza. Então tu tá o tempo todo sendo posto à prova, né, através das redes sociais, para que tu comunique alguma coisa com aquilo que tu tá trabalhando. Isso é muito interessante das redes sociais, porque hoje em dia todos nós sabemos muito sobre algo, né? É uma tendência, né, do adulto. Sim. Ele já passou por tanta coisa, então tu sabe sobre algo. Então é interessante tu comunicar o que tu sabe, né? O que tu aprendeu ao longo da vida. Né? Então as redes sociais hoje elas te abriram essa porta, essa janela, né? Para te comunicar algo para as pessoas que estão ali. Porque hoje os meios de comunicação continuam assim, sendo rádio, continua a televisão, mas também tem as redes sociais. Nem me fala, porque assim, quem me conhece sabe que eu sou meio visitante no Instagram, por exemplo. Eu ainda não incorporei aquele modus operandi ali. Às vezes faço umas bobagens, peço ajuda, porque não é o meu trânsito, assim. Eu sou mais do Face, né? Eu tô pré-histórica, como dizem, né? Os adolescentes hoje já fazem aquela crítica, né? Então, acho que é uma coisa que a gente vai incorporando e evoluindo conforme o uso, né? Precisa usar, precisa até acostumar, mas é algo que eu tenho ajuda, eu tenho acompanhamento. Por exemplo, a equipe das Crônicas faz a gestão das mídias sociais. São jovens, né? São todos jovens trabalha também. Nisso, né? Então, coloca lá, tem as crônicas da cidade em ambas, né? No Face e Instagram. E no Instagram. Mas eu tô aprendendo aí. Mas assim como tem os leitores do Instagram e do Face, ainda tem os leitores da Folha do jornal, né? Olha, as pessoas não abrem mão de comprar o jornal, de tocar no jornal. Quem sai, né, na coluna, onde é que tem para vender, não sei o que, a pessoa vai lá. Eu ainda lembro, né, há 15 anos atrás, 20 anos, assim, a gente esperava, né, a quarta ou sábado para receber a Folha de São Borja, né? Pra ver ali, eu me lembro quando a Nadine Dubal foi Garota Verão aqui em São Borja, 95, as pessoas esperavam, né, a Folha de São Borja pra ver as fotos, né, da vitória dela no Garota Verão. Então, assim, eu me lembro do baile das debutantes, né, as pessoas esperavam o jornal, a Folha, pra ver as debutantes, né, quem seriam as debutantes daquele ano. Hoje eu acho que a maior parte das pessoas, assim, principalmente mais jovens, elas têm muito essa coisa das redes sociais ali, né? Vão lá direto, já olham, já vem os stories, né? É tudo muito instantâneo, né, com as redes hoje. É instantâneo e enfim, mas assim, eu acho que ainda há um prazer tátil, né? Um prazer de tocar, de guardar. E essa coisa de quem sai na coluna, pelo menos eu noto que tem essa valorização de conservar. E eu mando também o arquivo em PDF, né? A Daniele Godoy, que é a nossa diagramadora lá da Folha, prepara, né, o arquivo, toda a diagramação, o PDF, né, que é o formato em que fica salvo. E a gente repassa para essas pessoas que são os nossos entrevistados, né? Claro, como tu falou, muitos colocam no quadro, né? Muitos mandam fazer um quadrinho. A minha sogra ficou com a crônica no quadro, assim, a tem na sala. Então, assim, aquele valor tá ali, né? Daquela história da vida dela tá ali. Então, assim, Aline, eu não sei o nosso tempo, mas acho que nós já estamos nos encaminhando, né? Vamos pegar carona aí na Prof. Gladys, que é tua sogra. Uma história que mostra as dificuldades da vida, né? Que às vezes a gente realmente... Existem situações que vão adiando os nossos planos, e ela tinha sempre o plano de ser professora, que era algo, né? Ela filha de ferroviários, com vários desafios que foram se impondo ao longo da vida. E aí, de repente, ela persiste, né? Ela não desistiu, né? Então, quando ela persiste, ela revela aquela força que há lá dentro. E quando ela conquista e vira uma professora, né, reconhecida, amada, constrói uma carreira nessa área, né? Ali ela mostra que todo sonho é possível. E o sucesso tá nela, né? Tanto que ela conta, assim, várias vezes, né? E ela sempre diz, o sucesso é algo meu, assim, que eu sinto ele de uma forma diferente. Sim. Né? Se eu contar minha história, talvez a pessoa que tá ouvindo não vai entender, mas eu sei o quanto eu consegui atingir o sucesso. Porque foi o realizar o sonho.
né? Conseguir realizar aquele objetivo que ela tinha desde sempre. Então, com a professora Gladys, até a gente manda um beijo para ela, né? A dona Fica Gladys. essa coisa assim, ó, do encantamento que ela manteve por aquele objetivo, apesar das adversidades, das intempéries, né? E o encantamento que nós temos ao nos depararmos com essa narrativa, o quanto ela mostra de força, de persistência, e que às vezes a gente pensa em desanimar diante de pequenos obstáculos, e aí o exemplo dela nos mostra é possível, que vale a pena persistir, né? Vamos que lá. Vale a pena, com certeza. Então eu convido vocês que estão nos acompanhando aí também a refletir sobre o que vocês fazem, o que vocês querem da vida, e que vocês têm uma página em branco a cada dia para escrever a história. Para escrever uma linda história, né? Quem sabe a gente também escreva a história de vocês nas Crônicas da Cidade. É verdade. Uma futura ou no Gurias Podcast. Ou no Gurias Podcast. Eu sempre digo para as gurias, eu tô sempre buscando nas redes sociais, né? As histórias, gurias, né, que me chamam a atenção, aí eu vou lá, olho o feed, né, eu vou rodando ali as fotos e lendo, né, as publicações, e sempre alguma vai me chamar a atenção para encontrar os personagens para seguir construindo essa história. Mas acima de tudo, cada uma de nós é responsável pela sua história de vida, que vai ser contada no futuro aí para os nossos descendentes, para aqueles, né, que vão olhar para trás e que vão ver o que a gente fez. Então eu te agradeço por essa oportunidade maravilhosa aqui de estar com vocês aqui, né, com a audiência, contigo. E desejo que tu continue construindo a tua história de vida com essas histórias tão legais que tu traz aqui para compartilhar. A gente agradece, Adriana, agradecemos de coração a tua presença aqui, agradecemos as gurias que estão aí do outro lado assistindo, né, e a gente deixa uma mensagem: nunca desistam da história de vocês, né, porque ela só depende da força da guria que está aí dentro para seguir brilhando. Que assim seja. Que assim seja. E assim será. Tchim, tchim. Assim será, tchim, tchim. Um brinde à vida, pessoal. Um brinde. Até a próxima. Tchau, gurias.